Vamos ter que ver o futuro aí pra ver quem vai ganhar essa. Eu torço pro time Bitcoin porque eu acho que é o time liberdade da parada. Então aí eu torço porque eu acho que se o mundo for menos controlado por isso. Você é dessa visão? Eu tenho essa visão. Que o mundo é meio controlado por alguns grandes poderes que já estão lá no topo. Não, isso sim, claro. Eu tenho essa visão. Que tipo, esse jogo já foi. O jogo que a gente tá jogando já foi jogado, já ganharam, tá ligado? E a gente vive um jogo já ganho e ele é fechadinho. E se vier um Bitcoin, se vier uma descentralização da moeda, esse jogo abre um pouco. E aí, mais liberdade para a população ter novas iniciativas, pelo menos é a minha visão. Só que aí você tem, por exemplo, menos impostos sendo pago, com mais evasão de divisa e menos cash flow entrando, maior dificuldade de distribuir renda. Como é que você resolve essa equação? Você diminui o Estado o máximo possível e você cria uma coisa só, uma política de divisão de renda, que eu acho que a única coisa que o Estado precisava fazer. Saúde, educação, segurança e divisão de renda com uma política só de, tipo, pega uma porcentagem de tudo e distribui igual para todo mundo. Que aí você tem um fluxo de caixa entrando para todo mundo na população igualmente. E aí quem quiser fazer o que quiser fazer com esse dinheiro, quiser prosperar, investir, quiser gastar em droga, quiser ficar vendo TV, você pode. Mas você vai ter opção de investir, entendeu? Muita gente acredita no que você está falando, tá? Não tá longe de ser uma bobagem, não é mesmo. É o UBI. Então isso é uma tendência. Um ponto a se pensar no Brasil é que o Brasil é um país sui generis. Na verdade, não é tão sui generis assim, mas nem sei o que é sui generis. É o específico, que tem coisas que não tem nos outros. Não Entendi. É bem verdade isso. Tem alguns que são assim, tá? Então, o Chile é assim. Então, todo mundo... Tem uma fala interessante da economia que diz assim, existe o mundo e aí existe o Japão e o Chile, que são lugares onde as coisas, do ponto de vista econômico, funcionam de maneira diferente. Mas, olhando o caso do Brasil, ainda assim, há algumas especificidades. Uma delas é que o orçamento, ele é quase todo gasto em receitas obrigatórias, em custos obrigatórios, entendeu? Então, não é tão simples no Brasil. De mexer. Porque tipo, sobra pouca grana, entendeu? Na verdade, essa coisa que fica, esse cabo de guerra, ele tem a ver com um monte de politicagem, um monte de sacanagem, mas ele tem a ver com o fato de que o Brasil é um país um pouco pobre, entende? É um país em que, veja bem, existe um ciclo da inovação que leva a você produzir uma economia robusta. É mais do que isso, tá? São produtos de alto valor agregado. Então, isso faz com que cada minuto investido, cada caloria gasta na produção num determinado país, resulte num valor, numa utilidade esperada maior, tá? Numa utilidade, quer dizer, quanto aquilo vai valer à luz do mercado mundial. Agora, quando você é fundamentalmente um produtor de coisas de baixo valor agregado, aí não, aí você tem um problema com isso. Porque no final das contas, seu produto interno bruto como um todo não é tão alto, tá? Que é o nosso caso. Que é um pouco o nosso caso. Curiosamente, hoje em dia a gente, mais do que nunca, abraçou essa tendência a ser o celeiro do mundo, tá? Então, que é a agricultura que tradicionalmente é baixo valor agregado. Isso está mudando, tá? Então, existe assim, eu acho que talvez insistindo nesse padrão, existem algumas coisas positivas surgindo, inclusive porque a produção agrícola ela vem se modernizando muito e a produtividade vem aumentando. Há uma tendência clara. Inclusive, a gente, na WeMind, que é a empresa de inteligência e software, a gente faz muita coisa com agro, com algoritmos para o agro, etc. e tal. E é notável nesse mundo como as coisas estão avançadíssimas, tá? Muita tecnologia de inteligência artificial sendo implementada, robôs cuidando da horta, drones cuidando individualmente. Isso também, tá? Mas eu acho que tem coisas que são mais importantes na prática. Tipo, é o seguinte, no final das contas, você tem que olhar a produção como um ativo, que vai ser um ativo de bolsa, tá? Então ela vai terminar na Bolsa de Chicago, fundamentalmente. Então, como é que você faz, quais são os momentos certos para que você maximize o valor do ativo, entendeu? Então, a produção brasileira hoje em dia ela é muito mais bem aproveitada do ponto de vista do capital que ela gera do que ela era no passado. Então, tem a inteligência de mercado do agro hoje em dia
está muito mais forte. E as operações de agro mais sofisticadas, elas cresceram muito. Então, por exemplo, tem uma operação que a BASF trouxe, que chama Barter, que é uma operação de financiamento de plantio. E as operações, que são basicamente é tipo uma troca, tá? De semente em crédito. Uhum. E a partir desse movimento, várias operações de crédito sofisticadas começaram a surgir e a coisa realmente bombou muito. Mas e aí, independente disso, tem uma mega desigualdade rural, tem um problemaço, então não vamos achar que está tudo lindo. Mas só para dizer que, assim, curiosamente, nesse caminho tem muita coisa, assim, o Brasil, essa lógica da produção agrícola seria errado dizer que ela é ruim, mas não é igual você ter, por exemplo, um Vale do Silício, você está entendendo? Uma Califórnia dentro do seu país. Então, esse que é o grande problema. Então, no final das contas, aquilo que a gente gera de renda acaba tendo pouco espaço de manobra para distribuição e, por exemplo, renda universal, coisas como você está falando, por causa desse tipo de problema, que é um país um pouco pobre. Eu concordo e eu discordo. Eu concordo que é um país pobre, mas eu acho que, tipo... De renda média, né? De renda média, mas... eu acho que muito da nossa lógica, foi o ponto que você disse, nossa lógica é burra de gasto estatal, entendeu? Então não importa o quanto dinheiro você tem, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você estiver jogando pelo ralo todo ano, aí você vai se sentir pobre, né? Exato. Mas eu acho que se a gente quisesse mesmo, o Brasil tivesse líderes sérios, pessoas que realmente estivessem preocupadas com a nação de verdade, futuro, a economia e todo mundo prosperar o caralho, dava pra fazer muito melhor, assim, sabe? Sim.